Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciamos agora a nossa terceira aula de produção textual. Pegue logo o seu livro de produção, certo? Localize as páginas que eu vou estar indicando agora. Recursos argumentativos. Nós vamos estudar esses recursos argumentativos ainda no capítulo 3, nas páginas 61 a 63. Nesse capítulo, lembrem, nós estamos trabalhando com, exatamente, textos de opinião, certo? Então, artigo de opinião é exatamente o momento que você vai dar a sua opinião a respeito sobre determinados assuntos, determinados temas. E vocês já perceberam também que para isso vocês precisam utilizar algumas estratégias. Essas estratégias são chamadas de argumentos. Nós vamos analisar aqui alguns tipos, ou seja, alguns recursos argumentativos que nós podemos utilizar nos nossos textos. Vamos lá? Vejam só, nós temos, primeiro, vamos entender o que seria argumentos. Argumentos vem do latim argumentum, onde a raiz argum significa fazer brilhar, iluminar. Então, aí já dá para entender que o argumento ele vai partir o quê? Da lógica, da razão. Vai fazer com que brilhe essa ideia, ilumine essa ideia. Então, vamos entender que o argumento é a razão, o raciocínio que se conduz a uma indução, a uma dedução de algo. Então, você vai induzir ou deduzir algo. É prova que serve para afirmar ou negar um fato. Você vai tentar provar afirmando ou negando algum fato. E é um recurso para convencer alguém, ou seja, você pode alterar a opinião ou até mesmo o comportamento dessa pessoa, certo? Isso tudo, professora, por causa dos argumentos? Exatamente. Isso tudo por conta dos argumentos. Tudo isso aí está lá no dicionário. Você pode até pesquisar a respeito disso, tudo bem? Vamos entender o que seria esse recurso, argumento por raciocínio lógico. Vamos entender bem como isso funciona. O argumento por raciocínio lógico são fatores apresentados ao leitor através de informações que estabelecem logo uma causa e uma consequência. Como isso acontece? Eu coloquei até o exemplo aí peguei um exemplo da internet e eu achei bastante interessante. Percebam, o pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são branco e preto. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos? Isso aí é o pinguim pensando, certo? Veja qual é a causa e qual é a consequência desse pensamento, desse raciocínio, desse argumento. Vejam só, ele disse que o pinguim é branco e preto, certo? Mas ele acrescenta que filmes antigos são branco e preto. Isso aí é a causa. E a consequência? Ele acha que a consequência disso é o fato de que pinguins são filmes antigos. Então, ele está totalmente, com a lógica totalmente errada, certo? É um ponto fraco dele é essa lógica. Isso aí eu coloquei para que você possa entender que nós precisamos ter cuidado quando formos usar esse tipo de recurso. Por quê, professora? Porque pode fugir completamente do tema. Você pode se equivocar colocando algumas inferências, certo? Erradas. Você pode colocar consequências erradas, certo? No caso do pinguim aí, a consequência que ele colocou está completamente descartada,
Então, por isso que pode fugir do tema. Tudo bem? Vamos prosseguir? Outro tipo de recurso é o argumento por comparação. Esse argumento por comparação, o autor estabelece contrastes, fazendo paralelos. Eu coloquei ao lado como se o tema fosse tecnologia, certo? Então, aí eu coloquei a imagem da evolução da mesa de trabalho, de acordo com o avanço das tecnologias. Dessa forma aí, dá para a gente observar que há um comparativo, certo? Dá para fazer argumentos, dá para ter argumentos comparativos, tanto por semelhança como por diferenças, entre os elementos abordados no texto. Então, o que eu quero provocar em você é exatamente essa percepção, é que você pode utilizar argumentos fazendo esse tipo de referência a comparações. Você pode comparar elementos, fazendo com que esses elementos sejam contrastados, tá bom? Então, vamos entender melhor um pouquinho a respeito dessa comparação. Comparação por semelhança baseia-se em algo comum entre dois elementos. Veja aí que houve uma comparação da mesa de trabalho lá de 1980 com a mesa de trabalho de 2014, que é o que nós vamos chegar aí. Nessa linha do tempo, dá para se observar que tudo que tinha na mesa de trabalho, que era físico, completamente físico, passou a ser tudo que virtual, certo? Então, toda essa evolução fez com que tudo se resumisse dentro de um laptop, de um computador. Então, toda essa evolução aí é uma evolução tecnológica. Antes você tinha que estar tocando, tudo era visível, mas também tudo era muito físico, né? Tudo era tocado. Tudo era preciso você, se você quisesse pesquisar no livro, você tinha que pegar o livro. Agora não, tudo está dentro de um laptop, de um computador, certo? Então, é essa revolução, essa é a comparação que eu gostaria que vocês fizessem. Por isso que nós temos que lembrar que argumento, nós temos essas duas maneiras de argumentar. Professora, só tem essas duas formas? Não, existem outras. Mas as técnicas que traz aí no livro de vocês são exatamente essas duas técnicas, tá bom? Então, vamos compreender melhor. Agora é hora de exercitar o que você acabou de aprender. Clique em tarefas de casa. Se você ainda tiver alguma dúvida, pergunta lá no fórum. Professora, eu tenho vergonha de perguntar lá no fórum. Então, vai lá no meu PV do WhatsApp e pergunta, tá bom? Fico aguardando a sua perguntinha, caso tenha alguma dúvida ainda com relação a esse assunto. Lembre-se, fique em casa. Beijos, até a próxima!